Olá, meus alunos, outra vez aqui com vocês, professor Silvinho Santos. A disciplina é Biologia, a disciplina mais top de todas, né? Não desmerecendo as outras, mas essa aqui explica a vida, explica a sua origem, né? Inclusive hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a origem, sobre o desenvolvimento embrionário, que é esse processo que todos vocês que estão me assistindo aí passam, não só vocês, né? Não só nós seres humanos, mas vários seres vivos passam por esse processo, tá bom? Para chegar a esse organismo que vocês veem, com boca, com pernas, com braços, com o sistema digestivo, com o sistema nervoso funcionando, existe todo um desenvolvimento, uma preparação embrionária para que isso aconteça. Afinal de contas, a partir do momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, né, lá nas tubas uterinas, né, acima do útero ali, vai se formar a partir dali um novo ser, vai ter a fusão da célula masculina com a feminina. Isso vai formar um embrião, né, vai passar por uns processos de desenvolvimento ali, vai formar um embrião, vai sofrer um processo chamado nidação, que é o enraizamento, digamos assim, de uma forma mais popular falando, o enraizamento desse embrião no útero e a partir dali se desenvolver uma gravidez. Aí vai passar vários processos para que aquela bolinha de células ali, ela acabe se transformando no organismo que a gente conhece, com seus devidos órgãos, com seus devidos sistemas, tá bom? Mas para isso é preciso o quê? O desenvolvimento embrionário, que é o que a gente vai ver agora. Joga na tela. Vamos estudar isso hoje. Lembrando que nós estamos vindo aí numa linha aí mais reprodutiva, falando, né, da reprodução masculina, feminina, falamos aí sobre a questão dos métodos contraceptivos, fizemos ali uma paródia bem bacana, em cima do cavalo manco, né? Chega pra cá, que agora eu vou te ensinar umas maneiras para não engravidar. E a gente fez uma paródia legal em cima disso, falamos sobre os métodos contraceptivos e agora a gente vai falar vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário, que é aquele desenvolvimento que o ser vivo passa no ventre da mãe para que ele possa nascer com suas estruturas padrões, digamos assim, tá bom? Esse desenvolvimento embrionário, que é o período em que, desde a formação do embrião até o momento em que o indivíduo nasce, né? Por que eu falo isso? Deixa eu até voltar aqui, joga aqui na tela, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque esse período entre o momento da concepção até o momento que o indivíduo nasce não é igual para todos os animais, entendeu? A gente tem essas opções aqui que a gente vai estar estudando, que são os períodos de desenvolvimento, porém, existem animais que eles são mais demorados, existem seres vivos que eles são mais curtos, entendeu? Por isso que eu digo, por que então o senhor não fala 9 meses? É o período em que o indivíduo é fecundado até o momento que ele nasce. Por que o senhor não fala 9 meses? Porque 9 meses é no nosso caso, mas nem todos os seres vivos é esse mesmo período, entendeu? Então o processo embriológico, o desenvolvimento embrionário, que é isso que a gente vai estar vendo hoje, ele não é igual para todo mundo. Por isso a gente define que é um momento, né, que consiste entre a concepção, que é a fecundação lá, óvulo e espermatozoide, até o momento que o indivíduo nasce. Dentro desse período, dependendo da espécie, esse período vai ser mais curto ou maior, mas esses acontecimentos aqui vão rolar nele, é o que a gente vai estar vendo agora, tá bom? Joga então aí na tela para a gente estar rabiscando aqui com vocês. Então a gente tem, dentro do desenvolvimento embrionário, a gente tem a segmentação, tá bom? Que é o que a gente pode também chamar de divisão, tá? A gastrulação, que é o formato do ambiente, dos tecidos ali, da estrutura que vai definir o que fica por dentro do organismo e o que fica por fora, né? Numa linguagem mais popular. Organogênese, o próprio nome diz, né? Gênese vem de início, origem, ou seja, vai estar junto também com a questão da gastrulação, vai estar associado a essa questão do que está dentro, o que está por fora, sistema nervoso, sistema
digestório, formação, as suas funções, o papel de cada um dentro desse processo, né, daquele indivíduo depois que ele for vivo. E os anexos embrionários também, que vão estar, que podem funcionar de diferentes modos em diferentes seres vivos, né? Às vezes o que tem importância em um determinado ser vivo, esse anexo embrionário, eles não são tão importantes em outro ser vivo. E a gente vai estar vendo isso, tá bom? Mas tudo isso faz parte do desenvolvimento embrionário. Então a habilidade dessa aula é compreender os processos de reprodução associando ao seu desenvolvimento embrionário. Legal? Você passou por isso, pessoal. Não é? Se você está aqui, não adianta. Você passou por esse processo, todos nós, tá? Então vamos entender aqui. O exemplo de desenvolvimento embrionário que vai ser usado aqui é da embriogênese, o desenvolvimento de um protocordado, tá? Que é esse bichinho aqui, é um anfíoxo, né? Que é um ancestral aí, né, dos mamíferos também. Ele é um animal que apresenta um ovo semelhante ao da maioria dos mamíferos oligolécitos. Mas o que é oligolécito, pessoal? A gente vai já estar vendo uma tabelinha. Isso aqui tem a ver com a questão da quantidade de vitelo, né, que tem dentro da célula embrionária, né, e a quantidade de vitelo, que é uma espécie de nutrição para o embrião, né? A gente vai estar vendo isso mais para frente. Então, o modelo que a gente vai estar vendo é desse animalzinho, que, por incrível que pareça, ele tem o sistema bem parecido com o nosso, tá? Então, ó, a embriologia do anfíoxo. Zigoto. O que é o zigoto, pessoal? É o espermatozoide mais o óvulo, tá? Eles vão se encontrar, né? Eu vou até usar aqui na imagem, aqui, por favor. Eles vão se encontrar. Aí você vê aqui, ó, esse ezinho aqui, ele quer dizer espermatozoide e óvulo. Então, eles se encontram, formam essa célula que a gente chama de zigoto, que está aqui, né? Aqui, ó, zigoto. E essas células vão começar a sofrer mitose, pessoal. Lembra da aula de mitose que a gente falou lá na segunda unidade? Lembra que eu falei assim, uma pessoa, ela nasce de um tamanho, mas ela vai evoluindo. E o que é que proporciona isso? As divisões celulares. Essa célula vai sofrendo várias divisões, fazendo com que aquela única célula ela vire um bolo de células, digamos assim. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Ela era um embrião, né? O zigoto, ela vai formar... Aliás, ela era uma célula ovo, o zigoto. Ela vai sofrendo lá suas devidas divisões mitóticas, tá bom? E aí vai formando os blastômeros, vai formando mais, né, ó, blastômeros, até que ela chega onde? Nessa estrutura aqui mais elaborada, né? E vocês percebem que são várias células, formando aí, chega no estado de mórula, que a gente chama que é um estágio avançado da blástula, tá bom? Lá nos blastômeros, está formação da blástula, né? Com a continuação, mais células aparecem e formam a mórula, tá bom? Então, essa divisão, né? Aliás, primeiro a formação da mórula e depois a formação da blástula, essa divisão é necessária para que comece um processo chamado gástula, que vai acontecer após isso. Então, o desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer? Nos organismos pluricelulares é muito semelhante. O que são organismos pluricelulares? São organismos que possuem mais de uma célula, né? E a ponto de ser o quê? Resumido em 3 fases distintas, que é aquela que eu falei, né? Segmentação ou clivagem, que são divisões, gastrulação e histogênese ou organogênese. Vale lembrar que clivagem é a mesma coisa que divisões. Vocês conseguem perceber? Essa fase de segmentação é a mesma de clivagem, que eu falei que era a mesma coisa que divisão também, né? O que acontece? Vocês veem que uma célula era uma, agora ela é 2, que agora é 4, que agora é 8, que agora é um monte, é a mórula, e que agora é bem mais que a blástula, né?
e assim ela vai embora, formando estruturas mais avançadas com o passar do tempo, tá bom? Então isso aqui, por exemplo, já é o exemplo da parte da segmentação ou clivagem, que são várias divisões que a gente passa, né? A gente sofre, digamos assim, ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, tá bom? Isso tudo é a nível uterino, isso tudo está acontecendo a nível embrionário, está se formando ainda o embrião, para daí vir a tomar formato, formação de sistema nervoso, formação do tubo neural, enfim, sistema digestório, formação da boca, tá? Tudo isso é o início da formação de todo esse processo, de todas essas estruturas, tá bom? Joga na tela aí, por favor. Então, a gente já teve um exemplo aqui nessa imagem de uma parte que a gente chama de segmentação ou clivagem, tá? A gente tem segmentação, gastrulação e histogênese ou organogênese, como eu falei lá no início. Então, a segmentação, que é a mesma coisa que divisão, clivagem, enfim, envolve desde a primeira divisão do zigoto, né, até a formação da blástula. Divide em duas partes, né? Vem primeiro a mórula e depois a blástula. O que vai acontecer? Essa célula ovo, que é a união lá dos gametas que eu falei, espermatozoide e óvulo se juntam, formam a célula ovo, que também vocês vão encontrar esse nome como zigoto, tá? É a mesma coisa, célula ovo ou zigoto. Ela vai passar a sofrer clivagens, divisões. Eu só estou repetindo o que eu acabei de mostrar, tá, pessoal? Só que agora está numa coisa uma dinâmica mais rápida aqui. Vai formar, essas divisões vão formando, uma vira duas, que vira 8 e vai embora, e até ela formar a mórula. Essas divisões continuam até formar a blástula, mas uma é a continuação da outra, porém com bem mais células resultantes aí desses processos de divisão. E o processo que envolve essa divisão, só para você não esquecer, é a mitose. Lembra que a gente estudou sobre a mitose? A gente estudou sobre mitose e meiose. Mitose, ela pega células iguais, assim, ela pega uma célula e transforma em outras iguais. A meiose não, ela pega células e transforma em outras células, porém com a metade do genoma, né, daquela célula original. Ou seja, uma célula de mitose, uma célula mitótica, ela pega uma divisão mitótica, ela pega uma célula de 46 cromossomos e transforma em outras duas de 46 cromossomos. A célula meiótica, ela pega uma de 46 e transforma em outras de 23, tá? Nesse caso aqui, é mitose, é apenas somática, ela pega e transforma em uma igual, tá? Então, na embriologia animal, a gente tem esses tipos de clivagem. Aí, lembra que no início que a gente falou, tinha a questão de oligolécitos, eu falei, isso aqui tem a ver com a questão da quantidade de vitelo, enfim, né? A gente tem essa tabelinha aqui que fala sobre isso, né? Você percebe aqui, ó, em ovos oligolécitos, né, que são pouco vitelo. Na clivagem holoblástica, igual ao ovo, o ovo divide-se totalmente, formando blastômeros do mesmo tamanho, né? Você percebe que ele tem um padrão, digamos assim, de tamanho. Aqui, nos telolécitos, você consegue perceber uma diferença morfológica, né? Que é a diferença de formato, tá? Na clivagem holoblástica, desigual, o ovo divide-se totalmente, formando blastômeros de tamanhos diferentes, né? Você consegue perceber que o polo de baixo e o polo de cima, eles têm diferenças com relação à divisão celular, né? Aí temos aí o ovo telolécito completo, né? Na clivagem meroblástica discoidal, o ovo divide-se parcialmente na região do polo animal, disco que é o disco germinativo. Então, tudo isso vai resultar em mórulas diferentes. Olha como é interessante, ó, como o ovo centrolécito, né?
a mórula já vai apresentar também outra estrutura. Então, toda essa organização celular do início da formação do embrião, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento embrionário no decorrer da gestação dessa mãe, entendeu? Então, ó, o que seria cada um? O ovo oligolécito, ele possui pequena quantidade, mas uniformemente distribuído. De quê? De vitelo, tá? Que é o líquido, a parte, digamos assim, fluida que tem dentro ali da célula ovo, que vai célula ovo não, da célula do embrião, que vai vai alimentar, né, esse embrião para o desenvolvimento dele durante o período gestacional. Então, esse vitelo é esse líquido. Então, ele tem o oligolécito, ele vai ter uma pequena quantidade de vitelo, né, mas uniformemente distribuídos. No caso, equinodermos, o anfíoxo, que é aquele bichinho que a gente viu no início, e mamíferos placentados ou placentários, que é o nosso caso, tá bom? E aqui no desenho você consegue ver, ela tem pouco, porém ele está bem distribuído. Ó. Já o mesolécito, a quantidade é média e concentrada no polo inferior, né, que a gente chama de polo vegetativo, e é geralmente característica de quem? Dos anfíbios. Então vocês conseguem ver que a quantidade de vitelo ela é concentrada mais no inferior da célula, na porção inferior, onde o núcleo, né, o genoma mesmo, o embrião, ele está mais acima. O telolécito, ele tem uma grande quantidade e você consegue perceber que ele já deixa ali o núcleo mais espremidinho para cima, né? Então, aí tem o centrolécito, né, que é o último. Grande quantidade ocupando o centro do ovo. O citoplasma periférico, exemplo, são os artrópodes. Quais são os exemplos de artrópodes, pessoal? Aranha, por exemplo, ela é um artrópode, tá bom? Então, no caso do telolécito, aves, répteis e peixes, né, que eu tinha esquecido de falar. Então, vocês conseguem perceber que a presença do vitelo em diferentes quantidades, ou seja, esse líquido que serve também até para proteger o embrião, ele vai, além de alimentar, ele vai influenciar muito na formação morfológica desse indivíduo, né? No desenvolvimento desse embrião, tá bom? Então, oligolécitos, mesolécitos, telolécitos e centrolécitos. Ovos com média concentração de vitelo, que são os heterolécitos, distribuídos em um dos polos, que é o polo vegetativo, segmentam lentamente nessa região e rapidamente onde não há vitelo, ou seja, um polo animal. Ou seja, as regiões onde tem o vitelo, que é onde eu estou botando esse Vzinho, ele tem dificuldade para sofrer divisões. Já na região que a gente chama de polo animal, né, já a gente consegue ver mais atividade celular. Tá bom? Que é a parte aqui, no caso, de cima aqui desses desenhos aqui, né? Ó, e aí você vê que é um lance exponencial, ó. 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e vai embora, tá bom? Então, os ovos nos quais a grande quantidade de vitelo sofrem segmentação parcial, ficando a clivagem restrita à região do ovo sem vitelo, né, telolécitos completos ou centrolécitos. Né? É o que eu acabei de falar. Ó. Na parte que não tem o vitelo, a divisão é mais rápida, digamos assim. Aí, o que acontece? Essa divisão celular aconteceu num determinado ritmo e formou uma estrutura, que é uma bola de células. Tá bom? Acabou a fase ali da segmentação ou da clivagem. As divisões celulares ocorreram, né? Formou-se ali a blástula e agora vai começar a formação, digamos assim, fisiológica desse indivíduo, tá bom? De fato, ele vai começar a se transformar em um ser com suas determinadas porções internas e externas, tá? Então, o que vai acontecer? É o processo de gastrulação, que não é igual em todos os cordados, né? Ou seja, aqueles que possuem ali coluna vertebral. Mas sempre ocorre a transformação de uma blástula de um embrião em uma gástrula,
Ou seja, o que está dizendo aqui? Ela pode não ser igual em todos os cordados, mas sempre ocorre essa fase da transformação da blástula, né, de um embrião em uma gástrula. Então a gente tem lá a blástula, né? Essa blástula vai começar a formar um espaço vazio no meio dela, que chama blastocele, e essa blastocele, ela vai começar, é como se ela começasse a virar do avesso, entendeu? Aquela parte que era redondinha aqui, ela começa a vir para dentro e vai, né? É como você pegar uma bola murcha, e você fazer uma cuia dela, né? Você pega aquela parte externa e põe para dentro assim, fica côncava, né? Então, ela é o quê? Constituída de 3 folhetos ou tecidos embrionários: a ectoderme, mesoderme e endoderme, formando aí seres triblásticos, né? Que a gente chama, que são seres que têm os 3 folhetos germinativos, tá bom? Então, na gástrula, a gente vai ter a formação aí dos 3 folhetos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Vocês conseguem perceber aqui, ó, esse movimento que eu estou, de uma certa forma, destacando aqui para vocês? Essa região, eu vou até pintar ela de outra cor, essa região aqui, que era externa, ela vai passar a ser a parte de dentro, entendeu? E formar uma estrutura que a gente chama de arquêntero. Esse vazio, digamos assim, entre aspas, esse espaço que vai ficar interno, a gente chama de arquêntero, tá bom? E o blastóporo é a entrada desse espaço, tá? Então agora sim, aqui está começando a se formar um indivíduo, ainda que no seu protótipo, mas está começando a se definir uma fisiologia. Aqui, ó, você percebe, formou a derme, a ectoderme, temos aqui a endoderme, né? E a mesoderme vai se formando com o passar do tempo, ela vai se definindo, né? Então, estamos na fase de gástrula. Lembrando que a segmentação foi a divisão da célula-ovo em várias estruturas, aí formou a mórula, formou a blástula. Quando chega na blástula, começa a formação aí, então, começa o processo de gastrulação, que é essa formação dos folhetos germinativos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme, e a estrutura interna do organismo. Nesse momento vão se formar os 2 primeiros folhetos embrionários. Um mais externo, que é a ectoderme, acabei de circular ali ainda agora, tá? Aqui ela também, ó. E outro mais interno, a endoderme, que está revestindo uma nova cavidade do embrião. Lembra o desenho que eu fiz? Eu acabei de dar o exemplo da bola. Então, o que era externo, agora tem uma porção aqui que ela passa a ser interna. Aqui, ó. Tá? Formando aí a endoderme. A ectoderme é aquela que fica para o lado de fora. O arquêntero é aquele espaço que forma lá dentro, que eu acabei de dizer. Tá bom? E a mesoderme vai se formando de acordo com a dinâmica. O arquêntero, o qual vai formar o novo tubo digestório, olha que interessante. Aqui vai ser formado o tubo digestório, ou seja, o sistema digestório do indivíduo. O novo tubo digestório do embrião em desenvolvimento. O arquêntero já apresenta uma comunicação com o meio externo, que é quem, pessoal? Que eu falei ainda há pouco, que é a entrada dessa região interna. A gente chama de blastóporo. Hein? Qual que é a comunicação, por exemplo, do intestino, né, com o meio externo? A gente tem tanto ânus quanto a boca, né? Então vamos seguindo. De acordo com o desenvolvimento do blastóporo, né, os animais podem ser classificados em protostômios ou deuterostômios, tá bom? Mas a questão do blastóporo em si é aquilo que eu acabei de falar, ânus e boca. São as 2 estruturas. Olha que interessante. É justamente na formação do sistema digestório é que vai ser definido, né,
ânus e boca, é claro, porque para a gente sobreviver, a gente tem que se alimentar. Para a gente se alimentar, a comida tem que entrar, mas também o sistema digestório produz as excretas, né? Aquilo que ele não precisa mais, que no caso são as fezes, no caso da gente. Então, existe boca e existe ânus, tá? Nos protostômios, o blastóporo origina a boca e o ânus surge de uma abertura secundária, como acontece com a maioria dos animais, né? Nos deuterostômios, gravem esse nome aqui, tá, pessoal? Tanto esse quanto esse. Nos deuterostômios, o blastóporo origina o ânus e a boca surge secundariamente, como ocorre nos equinodermos, estrelas e ouriços do mar, e concordados, anfióxicos, peixes, anfíbios e mamíferos. O que nós somos, pessoal? Somos mamíferos, né? Então, em outras palavras, protostômio, ele forma primeiro a boca, né? E o ânus depois. No deuterostômio, primeiro o ânus e depois a boca, tá bom? A gástrula diblástica, ou seja, com 2 folhetos embrionários, né? Diblástica. Triblásticas é quando tem endoderme, mesoderme e ectoderme. Diblástica é quando tem ali a endoderme e a ectoderme. Então, ou seja, diblástica só 2. Então, a gástrula diblástica, ou seja, com 2 folhetos embrionários, o ectoderme e o endoderme devem evoluir para uma gástrula triblástica, a qual apresenta ainda o mesoderme. Lembra que ainda há pouco eu falei assim, aqui vai formando os folhetos germinativos endoderme e ectoderme, e a mesoderme vai se formando de acordo com a dinâmica da estruturação desse indivíduo. Então você percebe endoderme, mesoderme e ectoderme, que vão se formando durante o processo. Então a gente tem aqui a gástrula, né? Gástrula de um animal diblástico, que ela forma só ectoderme e endoderme, né? E gástrula jovem de animal triblástico aqui, ó. Ela vai formando o arquêntero, aí você percebe que ela tem a endoderme aqui, ela forma a ectoderme aqui, mas no meio ela forma mais um, que é a mesoderme. Já nos animais diblásticos, eles só têm 2, você não consegue perceber uma formação intermediária entre eles, então eles não têm mesoderme. Então, a gástrula diblástica, ela forma ectoderme e endoderme. A gástrula triblástica vai formar ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? O mesoderme no anfióxo, como nos demais cordados, desenvolve-se a partir das paredes de arquêntero, formando 2 bolsas laterais que se expandem entre o ectoderme e o endoderme. O mesoderme vai agora, né, delimitar uma nova cavidade no interior do embrião, chamada celoma, tá? Então, a própria mesoderme, ela vai se formando de como? Ela vai se desenvolvendo a partir das paredes do arquêntero, que é aquela parede que fica por dentro, né? O arquêntero aqui, de uma forma mais didática, aqui ele é esse espaço, né? E ela vai ter uma parede aqui, ó. E daqui vai começando a se formar a mesoderme. Ao mesmo tempo, algumas células do teto do arquêntero iniciam um processo de intensa multiplicação e vão formar um eixo dorsal, né, de sustentação do embrião, que é a notocorda. Olha aqui, ó. É como se fosse ali o protótipo da coluna vertebral, tá? Que na maioria dos vertebrados será substituído pela coluna vertebral, né? Eu falei antes de ler, ó. Aqui exatamente o que eu falei. Tá bom? Por isso os cordados são, quando a gente diz assim, o grupo dos cordados são aqueles animais que têm ali a coluna vertebral. Então é importante destacar, a notocorda, né? Ela não originará a coluna vertebral, somente será
por ela substituída, ok? Essa estrutura, ela não indica que ela vai ser a coluna vertebral. Ela indica que esse indivíduo vai possuir coluna vertebral, tá bom? A coluna vertebral, ela não é um desenvolvimento da notocorda, tá? Não confundam, não é a mesma estrutura, mas aquela estrutura chamada notocorda, ela vai ser substituída, tá bom? O resultado de todas essas transformações é o surgimento de uma nova figura, denominada neurula. O que lembra isso para vocês, pessoal, esse nome, neurula? Ela lembra assim algo, sistema nervoso, né? Neuro alguma coisa. Neuro vem dessa questão, a gente lembra do médico, né? Neurocirurgião, neurologista, que cuida dos nervos ali, do sistema nervoso, enfim. Então a neurula, ela tem a ver já com essa questão da formação neurológica do indivíduo. Então nos vertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos, a gastrulação difere um pouco em relação a do anfíoxo, mas o resultado final também é a formação da neurula. Então, mesmo que essa gastrulação ela seja diferente entre esses indivíduos, né? Elas são, assim, diferentes, mas não tão diferentes. Elas têm lá suas diferenças, mas não são totalmente diferentes, tá? Mesmo que elas tenham essas diferenças, elas sempre têm no final a formação de neurula, né? Você consegue aqui perceber a formação aqui, por exemplo, do tubo neural, que é muito importante para a formação do sistema nervoso do indivíduo. Após a formação da neurula, inicia-se a histogênese, onde os 3 folhetos embrionários, através da ativação e maturação de determinados genes das células, darão origens aos diversos tecidos e órgãos, né? Então a gente percebe aí que começa-se a organizar esse organismo, como os órgãos, que vão ter determinadas funções específicas, né? A gente já tem os folhetos embrionários, ou então já se sabe o que vai ser dentro e o que vai ser superficial, externo, nesse indivíduo, né? Então, inicia-se a histogênese, que também é conhecida como organogênese, que é a formação desses órgãos, né? Devido a, a ordem da genética desse novo indivíduo, vou dizer assim, né? Desse novo indivíduo que está se formando. Então, a genética começa a mandar na situação. Dependendo da situação do genoma, agora sim os genes vão começar a botar em prática a construção desse organismo. Então, ó, a gente tem aqui uma viagem, digamos assim, desde o início do que a gente falou, né? A célula ovo vai formando os blastômeros até formar a mórula, né? Essa mórula vai se formar em blástula, que vai sofrer ali a formação do arquêntero. A gástula vai formar ali os tecidos, os folhetos germinativos, ectoderme, endoderme, mesoderme, no nosso caso, tá? E isso vai chegar à organogênese, que é a fase em que ocorre o quê? A diferenciação dos folhetos em órgãos. Aquilo que eu disse, né? Os folhetos estão ali formados, agora vai ser construído, digamos assim, os órgãos desse indivíduo, desse organismo. Então, a organogênese ela vai se iniciar onde? Nos cordados com a neurulação. Nessa fase aqui, consiste a formação do tubo neural a partir de quem? Da ectoderme, ou seja, aquele tecido que estava fora, ele é como se ele invaginasse, né, para dentro aqui e vai formar o tubo neural. Anexos embrionários, né? O que são os anexos embrionários? São estruturas que derivam dos folhetos germinativos associados ao embrião. São adaptações evolutivas dos vertebrados, que são amnióticos, vertebrados amnióticos, né, que tem líquido amniótico. Aves, répteis e mamíferos, ao meio terrestre.
repetindo, né? Porque eu abri um parênteses, então perdeu o raciocínio. São adaptações evolutivas dos vertebrados amniotas, aves, répteis e mamíferos ao meio terrestre. 3. Os anexos embrionários são de 4 tipos: âmnio, saco vitelínico, alantoide, perdão, pessoal, âmnio, saco vitelínico, alantoide e córion. Vejamos agora a localização e a função de cada um deles. Lembrando que nós somos placentários, nós temos a placenta aí que é um anexo embrionário, tá, pessoal? São denominados amniotas os seres vivos que possuem anexos embrionários, que constituem uma bolsa, o âmnion, né? Então a gente tem aqui, ó, o vitelo, né? Temos aqui âmnio, alantoide, que é uma estrutura que serve aí meio que para as excretas do embrião, né? Córion, essa bolsa que forma aqui, né? Então, olha aqui o vitelo. Eu já tinha circulado aqui, mas o vitelo, tá vendo como o vitelo ele serve ali como um líquido nutritivo, né? Uma substância nutritiva que vai alimentando esse embrião até o nascimento deles. E dentro dessa estrutura onde está um embrião, né, um indivíduo, vocês percebem a cavidade amniótica, que contém o líquido amniótico, que mantém ali também o indivíduo nutrido. Aqui a gente tem um ovo, né? Saco vitelínico. Olha como são importantes, pessoal, como a presença dessas estruturas, elas têm uma presença muito marcante e necessária para a sobrevivência desses indivíduos, né? A gente pensa às vezes que tem um animal ali, por exemplo, dentro de um ovo, e pronto, aquele ovo está protegendo ele e ele vai nascer. Não, existem substâncias nutritivas, existem estruturas que estão sendo providenciadas pelo próprio organismo, que são providenciadas pelo próprio organismo, para quê? Para que ele sobreviva. Aquele animal ele vai passar ali durante um período de formação. E para isso ele precisa de suas devidas nutrições, sais minerais, para que ele consiga se desenvolver. Então, o âmnio, ele consiste em uma bolsa cheia de líquido, que é o líquido amniótico, que se envolve e protege o embrião contra choques mecânicos. Olha que interessante, né? Então, o ser vivo está ali se formando, mas o corpo providencia ali o líquido amniótico para evitar choques, né, que possam ali danificar esse desenvolvimento. Ela delimita uma cavidade, né, a bolsa, né, do líquido amniótico. Ela delimita uma cavidade denominada cavidade amniótica. Nos répteis e nas aves, todo o líquido dessa cavidade é absorvido pelo embrião até o final do desenvolvimento. Entendeu? Olha que interessante. Saco vitelínico. Estrutura ligada ao intestino do embrião que possui a função de envolver o vitelo. Substância de reserva energética do ovo, que é aquilo que eu falei, né? Aquele líquido que serve para ficar nutrindo esse embrião. Também responsável pela nutrição e digestão de seus componentes, transferindo-os para os vasos sanguíneos do embrião, né? Então, esse embrião ele já tem um mecanismo que joga, digamos assim, para o seu sistema sanguíneo, né, os nutrientes que ele precisa, tá? Então, vem do saco vitelínico. É mais desenvolvida nas aves e nos répteis, pois não recebem nutrientes de outras fontes. Já nos mamíferos placentários, essa estrutura possui menor dimensão, pois o feto recebe nutrientes da placenta, tá? Porque nós somos placentários. O alantoide é uma bolsa também ligada ao intestino do embrião, tem a função de receber, no caso, as excretas que são armazenadas nessa estrutura até o nascimento. Nos répteis, aves e monotremados, o alantoide se liga ao córeo, formando o alantocóreo, tá? Que é essa estruturinha aqui, ó. Interessante, né, pessoal? Todo esse mecanismo
para proteger ou de alguma forma providenciar a sobrevivência do embrião. O alantocório é uma fina camada que fica em contato com a casca do ovo, possibilitando as trocas de gases respiratórios entre o sangue e o embrião, entre o sangue do embrião e o ar atmosférico, né? E o córeo, por sua vez, é um anexo embrionário mais externo. Ele envolve o embrião e todos os demais anexos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre a questão do desenvolvimento embrionário, falamos também sobre alguns anexos embrionários que estão presentes aí em alguns diferentes tipos de animais. Lembrando que nós não estamos falando só da gente, ser humano, tá, pessoal? A gente está falando aí também de outros mamíferos, né? A gente está falando também de outros vertebrados, a gente está falando de várias situações, não só da nossa classe aí, tá? Então vamos lá, de repente você deixou passar alguma coisa, vamos para a nossa revisão.